Na aula de hoje, nós vamos falar da segunda parte da radioatividade, que fala da fissão, fusão nuclear e o tempo de meia-vida. Vamos começar falando sobre as reações de transmutação. É a transformação nos núcleos dos átomos envolvidos o que leva à formação de novos elementos químicos. Essa transmutação pode ser natural ou artificial. A natural ela está relacionada às emissões radioativas, né? E a artificial são ocasionadas pelo bombardeamento de núcleos por alguma partícula, alfa, beta, nêutron, etc. No livro de vocês, a gente tem aqui uma relação dessas partículas, alfa, beta, gama, neutrino, próton, nêutron, deuteron, pósitron. Bom, aí vamos falar que a reação de transmutação, ela gera uma grande quantidade de energia, tá? Essa energia toda está relacionada com a não obediência à lei de Lavoisier, a lei da conservação das massas, pois nas transmutações a massa se transformando em energia, segundo essa equação aqui, que é a equação de Einstein, tá? Que eu até coloquei aqui. Isso faz com que as reações de transmutação sejam muito úteis nos processos de produção de energia. Vamos falar das reações de fissão nuclear. É o processo em que o núcleo de um elemento é bombardeado com um nêutron. Então, a gente tem um núcleo radioativo que vai ser bombardeado com um nêutron, tá? E quando isso acontece, é gerado dois núcleos. Vai vir outros nêutrons bombardeando esses dois núcleos que vão se dividir e assim sucessivamente gerando uma reação em cadeia. É o que tem aqui no livro de vocês, tá vendo? Olha, a gente tem aí o urânio, ele é bombardeado com um nêutron, ele se transforma em dois outros núcleos, né? Então, eles vão ser bombardeados por nêutrons e assim vai formar uma reação em cadeia, tá? Então, um exemplo de reação de fissão nuclear é a explosão de uma bomba nuclear. Bom, aí a gente tem aqui reação de fusão nuclear, tá? É um processo contrário. Tem-se vários núcleos de elementos iguais se unindo para formar um núcleo maior. Isso libera uma grande quantidade de calor, muito maior que da fissão. Então, esse processo libera uma quantidade de energia bem maior do que na fissão. Isso acontece, por exemplo, no Sol. Os átomos, né, de hidrogênio são convertidos em átomos de hélio lá no interior do Sol, tá? Vamos falar do tempo de meia-vida, tá? Ou período de semidesintegração. É o tempo que leva para metade da amostra se desintegrar. Cada elemento químico tem um tempo determinado para isso ocorrer. Então, a meia-vida está relacionado com a cinética. Cada elemento químico tem um tempo de meia-vida. Por exemplo, o césio 137 tem um dele, o urânio tem um outro, e assim por diante. O tempo de meia-vida é o tempo que uma amostra leva para chegar até a metade do que ela tinha antes. Então, olha nosso exemplo aqui. Nós temos uma massa, tá? Essa massa, ela tem 100%. Passando um período de meia-vida, ela se transforma em 50%. Passado mais um período de meia-vida, ela se transforma em 25%. Mais um período de meia-vida, 12,5% e assim sucessivamente, tá? Então, o tempo de meia-vida, né, é a metade que a amostra leva para se desintegrar.